pessoas, como é que vocês estão? Eu tô muito bem. Dessa vez eu não tô usando o meu microfone, que é bem melhor, porque eu já tô usando o Bluetooth pra poder usar aqui pro meu LEDzinho, pra ficar laranja, pra combinar com a maquiagem. Espero que vocês gostem da maquiagem, tá? Porque demorou um pouquinho pra fazer, por conta do nariz, detalhes da parte. Mas hoje eu vou falar sobre outra coisa que não é o meu nariz, né? Apesar de que eu ainda tô meio gripada, então pode ser que minha voz fique um pouco mais anasalada, como nos outros vídeos, né? Mas faz parte, porque tá muito frio nesses últimos dias. Que é porque eu shippo a Ada e o Leon. Cara, esse foi um dos chips que eu mais demorei pra shippar, eu diria. Mas também, quando eu comecei a shippar, eu não parei mais. Porque é inevitável não shippar eles dois. Basicamente, a Ada é uma espiã chinesa. Tem teorias que ela seja chinesa, só que ninguém tem certeza de absolutamente nada sobre ela. E o Leon, que é um policial americano. Policial na casa, porque ele já foi policial, só que agora ele trabalha pro governo dos Estados Unidos, né? Como guarda-costas ali do presidente, agora essa vai. Porque o cara é excelente no que ele faz. E você vê dois opostos, ainda mais nesses tempos atuais, né? De China e Estados Unidos, um caos muito louco. E cara, eu achei isso muito, muito legal. Sabe? Esse gato e rato que eles... Não, na verdade, cão e gato que eles têm, sabe? Tipo, que ela sempre tá ali, dona de si mesma, e seguindo pra cá, seguindo pra lá, enquanto que Leon é completamente fiel às missões que ele tem que cumprir. Então, por isso que ele é mais cachorrão, né? É fiel às coisas, tudo. Só que também quando ele vê a Ada, ele vai atrás dela, porque ele não consegue resistir, porque é muito amor mútuo. Por outro lado, eles nunca vão dar certo, eles nunca vão poder ficar juntos, justamente por isso que eu falei. Porque ele trabalha pros Estados Unidos e ela, tipo, não tem dono nenhum, tá ligado? Ela nem é ligada a nada. Sabe, ela é uma completa incógnita, um completo mistério, isso que é bom também. Porém, por outro lado, ela corre muito perigo estando com ele, tipo, junto ali o tempo todo. Então por isso que ela só aparece às vezes pra salvar a vida dele, depois ela some feito um vento, tá ligado? Ela chegou aqui e já foi embora também, sabe? Mas sempre que ele precisar dela, ela vai estar lá. E essa que é a parte dolorosa de shippar eles dois. Porque você vê que sempre o Leon tá sofrendo por ela, que ele sempre quer estar ao lado dela, porém ele não pode. E ele sabe disso, desde o primeiro jogo que eles apareceram juntos, que foi no Resident Evil 2, né? Então é aquela coisa, e quando ele deu a vida dele no Resident Evil 6 pra salvar a Ada, cara, naquele eu chorei junto, juro pra vocês. Ele ali protegendo ela, ela deitadinha, e a Helena se lascando ali, ó, apanhando horrores pra poder salvar os dois. Foi um momento assim, que meu Deus do céu. E cara, seria lindo se eles ficassem juntos? Seria, mas ao mesmo tempo ia quebrar todo o clima que foi construído durante toda essa saga, né? Porque, como eu falei, tipo, só não tem como eles ficarem juntos, mesmo que todo mundo queira isso. Mas por fanfics, né? Tanto que eu botei ainda na fanfic, como sempre, né? Porque tem que ter ela em algum lugar quando eu vou fazer sobre Resident Evil. Porém, em todo caso, tô para as pernas aqui, é que, como eu falei, eu gosto dela por ela ser misteriosa. Porém, por outro lado, eu acho que faltam mais informações sobre ela. Que é legal ter mistério? É legal ter mistério. Mas eu também quero conhecer ela mais. Então eu queria que tivesse um jogo solo da Ada. Porque no Resident Evil 6 até teve a campanha dela, tudo. Que se cruzou com Chris, que se cruzou com o Leon. Tanto que, tipo, o Leon quase que dá na cara do Chris pra poder salvar a Ada, em momentos. Mas, tipo, a gente coitado do Chris. O Chris não tinha como saber que era uma cópia, né? Que era a Carla Radames e não a Ada, que aprontou toda aquela coisa, né? Que perdeu a equipe inteira. Mas em todo caso você vê ali, tipo, o cara tomar um tiro por ela, tá ligado? E, como eu falei, teve a campanha dela ali e tal, se eu consegui jogar com ela, eu consegui acompanhar ela um pouco. Eu fiquei sabendo que teve campanha dela no Resident Evil 4, só que eu nunca joguei Resident Evil 4, então, né? Pequenos detalhes, só tive contato com ela mesmo no 6, assim como tive com o Leon, eu me apaixonei, me encantei, mas ainda. E, ao mesmo tempo, eu queria conhecer o passado da Ada, ou pelo menos saber mais ou menos como ela funciona, além do que a gente sabe que é muito, muito pouco. E, tipo, ver se nesse meio tempo ela teve contato com o Leon, se ela também, né, sempre ficou de olho nele também, porque eu não duvido que ela ficou sempre de olho nele, tá ligado? Porque sempre que ele precisa dela, ela tá ali, né? Então eu não duvido de nada. E também, eu achei bem interessante que, assim, ela é uma mulher que não se apega a ninguém.
absolutamente ninguém. Se ela tem que se passar por namorada de alguém, ela se passa. Se ela tiver que picar o tiro em um monte de coisa, ela faz isso. Se ela tiver que se arriscar no meio de um lugar muito louco, ela vai, entendeu? Só que com o Leon, ele foi a única pessoa que ela se apegou. O único. E isso que ele nem tava no meio da missão. Tipo, ela só precisava, no Resident Evil 2, chegar lá, se passar por namorada do cara, pegar a amostra do T-Vírus e meter o pé. Mas não. O que ela fez? Ela acabou lá, salvando o Leon, ficou lá com ele. Aí quando a gente pensou que ela foi de base, que ela precisou, né, se livrar dele, ela foi lá, continuou ali, depois ela apareceu no Resident Evil 4, depois ela apareceu no 6, entendeu? Então ela tava sempre ali. E como eu falei que ela precisou se livrar dele no Resident Evil 2, é porque ela tinha uma missão a cumprir. E ok que ela se apegou no Leon e ele se apegou nela. Só que ela precisava dar continuidade. E ele não iria sair de perto dela, né? Então, por isso que ela fingiu que foi de base. E ele pôde fugir de Raccoon City tranquilamente com a Claire e com a Sherry. Enquanto que ela seguiu a missão dela plena de bonita, né? Porém, por outro lado, eu diria que ela é uma anti-heroína. Esse vídeo ficou mais tipo, porque eu gosto aí do provavelmente sobre o Chipper, né? Momentos, mas aqui é inevitável não falar dela. Mas também eu vou falar dele, não se preocupem. Eu vou falar do Leon. Porque ela trabalha pra vilões, ela ao mesmo tempo combate vilões e ela ajuda o herói que é o Leon. Então ela é uma anti-heroína maravilhosa. E ao mesmo tempo eu fico pensando, qual é a posição dela realmente, tá ligado? Será que ela tipo não liga pra nada? Será que ela só liga pro dinheiro? Será que tem algo a mais nessa história que a gente não sabe? Então isso que eu quero que seja explorado. Só que como vai ter um remake, eu fico na dúvida do que eles vão fazer agora. Porque no 2, eu acho que teve a aparição dela, não tenho bem certeza, né? Porque tipo, faz um tempo que eu já vi os vídeos de remake, quer dizer, os vídeos do remake 2 e tal, mas eu não lembro de detalhes, só lembro do original, né? Então tiveram certas mudanças do original pra esses de agora, né? Então por isso que eu tô meio naquela dúvida. Mas tudo bem, detalhes à parte, né? Em todo caso, vamos falar então sobre o Leon, né? Que eu falei um monte sobre a Ada. O Leon é o personagem que a gente mais sabe sobre. A gente sabe que ele era um policial novato, que ele foi largado, então o cara já estava muito carente quando ele conheceu a Ada. Então já temos ali um ponto que pode explicar um pouco também porque ele teve interesse nela. Eu acho que no caso 2 é que assim, ele estava carente e ele precisava de alguém ali pra preencher o que ele estava sentindo, aquele vazio daquele coração partido. E ela sentiu que devia proteger ele. Então, talvez seja por isso que um acabou se apegando ao outro e foi gerando essa situação toda. Só que depois acabou sendo ruim pra todo mundo, né? Porque tem como eles ficarem juntos. Mas aconteceu, né? Aconteceu. Tinha como acontecer que aconteceu. Mas voltando aqui ao Leon. Daí, ele teve seu primeiro dia. Logo no primeiro dia que ele chega atrasado, ainda bem que ele chegou atrasado, porque se não tivesse chegado atrasado, ele já teria de base junto com toda a Raccoon City. Ele chegou lá, tava tudo um caos. Ele conseguiu sobreviver com a Claire, com a Sherry. E aí ele meteu o pé, acabou conhecendo a Ada, como eu falei pra vocês, né? Mas assim, é sobre isso, né? Porque depois disso ele foi trabalhar pelo governo dos Estados Unidos, como eu falei. E aí ele teve que salvar a filha do presidente. Depois disso, ele congelou o presidente no Resident Evil 6 até o presidente acabar indo de base por culpa de uma conspiração do governo. Olha que muita coisa muito louca, né? Tipo, no 6 já tava com aquela pegada ali de conspiração que eu achei muito emocionante, né? Não que nos outros não tivessem isso. Porque assim, nos outros Resident Evil também tiveram essa coisa de conspiração, que nem sempre dá pra você confiar numa instituição, no governo, porque às vezes eles podem estar no meio daquele coisa todo. Então, os personagens acabaram ficando tipo, meu Deus do céu, em quem eu vou confiar agora, cara, sabe? Então foi uma coisa bem interessante. Tanto como eu falei, a Ada não é uma pessoa confiável, a não ser que o Leon esteja no meio. Caso contrário, você não pode confiar nela. E, como eu falei, nesse meio todo em que ele, né, chegou para ser policial lá, em paralelo, a Ada estava se passando por namorado do cientista para conseguir as amostras ali na Umbrella, né? Seduziu o cara e foi. No 4, lá estava ela de novo, porque estava o Las Plagas, que era um parasita lá na Espanha, que o Leon foi salvar a filha do presidente. E aí, os caminhos se encontraram de novo, porque ela foi atrás do Las Plagas por conta
do Wesker, que ele contratou ela pra poder fazer esse serviço, mas o Leon tava ali no meio, então ela pensou, vamos unir o útil ao agradável mais uma vez. Então ela salvou ele, pegou a amostra e meteu o pé, porque é assim que ela funciona. Já no Resident Evil 6, que esse eu tenho mais propriedade pra falar, porque esse eu joguei e mais de uma vez, é meu jogo favorito, e eu tenho ele aqui guardadinho, bonitinho, bonitão, é que tinha uma questão, como eu falei, daquela coisa que eu falei de conspiração, né, porque o cara era obcecado pela Ada. Eu pensei que só o Leon era apaixonado por ela, só que, pelo que parece, ela já passou por muitos lugares e já teve contato com muita gente. Nisso, o cara trabalhava no governo, tava de olho nela, só que ele não poderia tê-la e ele sabia disso também, né? Então o que ele fez? Ele fez um clone da Ada, que era a Carla Radames, e ele fez o clone dela ali, e essa mulher acho que era apaixonada por ele, algo assim, ou era esposa dele, não lembro direito os detalhes dessa questão ali de relacionamento dos dois com exatidão mesmo ali, mais detalhes. O caso é que, por conta disso, que começou todo o caos. Por quê? Porque ele deu o fim do presidente para poder causar o caos ali, para poder depois assumir o poder de tudo e ter a Ada com ele. Por quê? Porque ele solta a Carla Radames pra ela aprontar horrores, tá ligado? Então, ela acaba com a equipe do Chris, ela causa um caos na China, ela causa um caos nos Estados Unidos, e nisso a Ada, pobre da Ada, acaba, né, tipo, sendo culpada de tudo aquilo. Ao mesmo tempo que o cara, assim, o cara era cruel mesmo, o que ele fez? Ele também contratou a Ada, vejam só, pra uma certa missão específica ali. Só que agora eu não lembro se ele tentou dar um fim nela ou se ele tentou fazer outra coisa. O que se sabe é que ele aprontou isso. Então, mais uma vez, o destino dos dois acabou sendo cruzado. Só que aquela coisa, como eu falei, como a mulher era a cópia dela, no 6, então automaticamente todo mundo achou que ela estava aprontando tudo. Você nunca não estava aprontando coisa nenhuma, entendeu? Porque não tinha por que fazer isso. Então, era o Leon tendo que investigar toda a história, toda a verdade, junto com a colega dele, que era a Helena, que também estava no meio ali da conspiração, mas porque ela foi chantageada. Ele teria que proteger a Ada ao mesmo tempo em que o Chris estava perseguindo a Ada por achar que foi ela quem fez todo o caos na vida dele, que levou ele até a depressão, tipo, num nível bem, assim, pesado, complicado mesmo. E, como eu falei, é aquela coisa, um sempre protegendo o outro. Ao mesmo tempo que ela, em vez de, tipo, provar a inocência dela, realmente, o que ela fez? Ela preferiu dar fim da Carla Radames, porque a Carla Radames ficou obcecada com a Ada também, porque ela sentia que ela era a Ada de verdade e não a própria Ada. Então ela tentou acabar com a Ada, fez todo aquele caos, mas no final a Ada teve, né, que dar fim dela e tudo, enquanto que o Leon conseguiu prender ali o Simmons, que foi o cara que fez todo esse caos muito louco. Mas como eu falei, ele teve que ajudar a Helena depois foi presa, né, acabou ficando de olho dela esse tempo inteiro. Por quê? Porque o Simmons, ele chantageou ela, prendendo a irmã dela, pra fazer ela trabalhar junto com ele, porque ela trabalhava dentro do governo, assim como o Leon. Agora não lembro se ela era guarda-costas ou se era alguma outra coisa ali do governo, mas ela trabalhava lá. Então ele fez tudo isso por puro egoísmo, né, pra ter poder e pra ter a Ada com ele também, né, tipo, momentos. O Leon, por outro lado, ele nunca teve essa sensação de posse, porque ele sabia que ele nunca poderia ter ela, né, então ele aproveitava cada segundo que ele tinha com ela, mas também ele deixava ela partir. E isso que eu achei muito bonito nisso também, né, enquanto que tem esses caras obcecados por ela e tudo, ele já, né, aquela coisa, né, se for pra ser, vai sempre voltar pra você. E foi o que aconteceu. Por outro lado, o Leon é muito sedutor, então ele acaba conquistando muita gente. Ele conquistou a Helena, ele conquistou outra, acho que é presidente de um país lá da Europa lá. O cara seduz muita gente, muito facilmente, porque ele é muito bonito. Porém, é aquela coisa, ele nunca vai conseguir se prender a ninguém, e ele também nem quer, porque justamente ele ama a Ada, e ele sabe que mais tem menos tempo, ela sempre vai voltar pra ele, mas também ela sempre vai partir. Então é aquela coisa, tipo sol e lua, tipo eclipse, tá ligado? Então sempre vai ter essa união entre eles, mas também vai ter sempre essa separação, né? E é aquela coisa, chipar eles é uma coisa que assim, é lindo, é maravilhoso, mas também é muito triste, entende?
E eu acho que o único desfecho que os dois teriam é que a única forma deles ficarem juntos é se os dois fossem de base juntos. Porque não tem outro motivo, porque não tem como ele largar a profissão dele pra ficar com ela, e menos ainda ela, porque, tipo, cara, ela já tá nisso há muito, muito tempo. E como eu falei, a gente tem que descobrir o passado dela para saber por que ela tá nesse meio, por que ela faz tudo isso, entendeu? E ela sempre trabalha sozinha, ela é tipo um mercenário, né? Mas como isso tudo começou, né? Quem é ela de verdade? Será que o nome dela é Ada Wong mesmo? Ou é outro nome que ela só inventou e foi isso, tá ligado? É uma questão também que eu sempre quis saber. Mas de pequenos detalhes, né? Tanto como eu falei, estou fazendo a minha fic de Cleve Barfield e que ela está no meio. Só que no caso é que assim, na história original, o Wesker, ele leva o corpo do Steve embora e ele promete pra Claire que ia trazer de volta. Só que como eu falei, ele contratou a Ada para certos serviços, principalmente no Resident Evil 4. Então seria até que justificável ela ficar responsável pelo Steve depois que ele foi de base, né? Mas aí por que ela também tá ali de olho nele? Questões de dinheiro também, gente. Sempre temos que pensar nisso, porque a Ada não trabalha de graça. Exceto pro Leon. Pro Leon ela sempre vai trabalhar de graça e vai salvar ele e tudo. Mas pra qualquer outra pessoa vai ter que ser pagando. E não é pouco dinheiro, né? Porque, né? Mas ainda acho que ela tem certos princípios, né? Eu ainda acho que ela tem. Tanto como eu falei, se ela não tem interesse de fazer alguma coisa que, tipo, tá fora da missão dela, a não ser ela salvar o Leon, ela não faz. Ela só não faz. Tipo, sei lá, se ela tiver que passar furtivamente por um monte de zumbis pra poder chegar do outro lado da sala, ela faz isso tranquilamente. Por quê? Porque ela não quer perder tempo, ela só quer cumprir o negócio dela, ganhar o dinheiro dela e meter o pé. Entende? Enquanto que o Leon não, o Leon ele tem que acabar com tudo pra poder fazer isso. Porque ele tem um trauma por conta de Raccoon City, né? Talvez ele ainda também tenha um trauma, talvez, eu não duvido de nada. Mas o ponto é, ele quer já se livrar de tudo, então ele passa mais tempo tentando resolver, tentando ajudar, talvez. Enquanto que ela não, ela só foi, entrou e foi e já foi embora, tá ligado? E ao mesmo tempo fico pensando como é que seria isso em um filme, porque tem os filmes de Resident Evil, só que nenhum filme ficou bom, cara, nenhum filme ficou bom. Sabe, botando a Ada, botando o Leon, nunca ficou bom. Tirando os de animação. Os de animação ficaram perfeitos de excelentes, né? Então, assim, sempre tem aquela coisa como eu falei, de que ela sempre vem, mas também ela sempre vai embora, né? Mas um filme focado apenas dos dois, da relação dos dois, eu acho que seria interessante, mas eu não sei se ficaria legal os caras fazendo, porque toda vez que sai um filme de Resident Evil sem ser de animação, sai uma porcaria. Então eu não confio 100%, mas ao mesmo tempo eu queria que tivesse, né? Mas vamos esperar pra ver, vamos esperar pra ver. Ainda mais por esses remakes que estão saindo tudo. E também tem aquela questão que a Ada só aparece em jogos que tem o Leon. Se não tem o Leon, ela não aparece. Isso foi uma coisa que eu já reparei, e outras pessoas também repararam, que é sempre assim. Então foi assim no Resident Evil 2, foi assim no Resident Evil 4, foi assim no Resident Evil 6. E acho que tem um outro Resident Evil também que ela chegou a aparecer. Também teve Resident Evil Operation Raccoon City, que é um spin-off, só que se passa no Resident Evil 2. Então logicamente que ela ia estar também, e o Leon também ia estar. Mas sempre é desse jeito. Então se você sabe que vai ter a Ada, também vai ter ele. Mas sim, se tiver outro personagem, aí ela já não aparece. Ela pode até ser mencionada, mas ela não aparece. Eu acho isso muito bonito, né? Ao mesmo tempo que eu falei, é triste. Mas